noite, Malta Cultural! Sejam todos bem-vindos! Hoje é dia 3 de maio de 2021. Eu sou de Andréia Valverde, Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras, e estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras, o programa de entrevistas aqui da Rede Sem Fronteiras no Instagram, que acontece todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas do Brasil, 23 horas aqui de Portugal. A Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural que desenvolve e divulga a cultura brasileira e lusófona em todo o território nacional brasileiro e para leitores de língua portuguesa residente em mais de 20 países do mundo, com o lema Juntos Somos Mais Fortes. Seu objetivo é promover, difundir e fomentar a cultura e a produção dos seus membros além fronteiras, por meio de projetos literários e culturais, eventos e parcerias com universidades, fundações, bibliotecas, museus, associações, academias e entidades afins. Nesse momento, estamos reestruturando toda a nossa rede e no decorrer do segundo semestre teremos muitas novidades. Aguardem e fiquem atentos. Bem, no Conexão Sem Fronteiras de hoje, teremos como convidada a escritora Ceci Barbosa Campos, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. E nesta abertura, eu vou ler um poema de Carolina Maria de Jesus para homenagear a nossa entrevistada, que trabalha e divulga a voz da mulher negra. Muitas fugiram ao meu ver. Muitas fugiram ao meu ver, pensando que eu não percebia. Outras pediram para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava lixo para ler. Quantas coisas eu quis... E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer... Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer. Quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina Maria de Jesus. Eu aproveito para deixar como dica para vocês o livro do biógrafo de Carolina de Jesus, o queridíssimo Tom Farias. O título do livro é Carolina, uma biografia. Se vocês não estão seguindo ainda o Tom Farias aqui no Instagram, sigam. Ele é maravilhoso, vive fazendo lives incríveis, cursos. Tom, meu beijo para você, querido. Bom, enquanto aguardamos a nossa plateia aqui lotar, eu vou passar alguns recadinhos, como de praxe, tá? Então, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu informo que esse programa, o Conexão Sem Fronteiras, ele é mais um instrumento de colaboração que já faz parte dessa nova reestruturação que estamos utilizando para promover os nossos parceiros. Apresentamos aqui as suas carreiras de forma bem resumida. A nossa abordagem aqui ela não é técnica, literária, mas sim de cunho histórico, pessoal, cultural de cada um. A gravação dessa entrevista não se limita também às visualizações aqui das redes sociais, ela é divulgada amplamente por mala direta para os nossos e também para os nossos representantes em 20 países. Para participar aqui do nosso programa, o convidado tem que fazer parte dos nossos projetos e seguir as nossas páginas no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube de Andréia Portugal, Rede Sem Fronteiras. Para essas entrevistas, nós dividimos os nossos parceiros em 3 grupos. E esse primeiro grupo que está sendo entrevistado são os autores da Feira do Livro de Lisboa. Depois, em seguida, nós vamos começar a fazer a turma dos coautores da coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, primeira de 2020, em seguida de 2021, e, por fim, os demais autores. Então, eu convido todos a vocês a nos acompanharem e a participar de pelo menos um projeto nosso por ano, né? Por ano, para que continue como parceiro. Essa nossa live é a live 20, então é com muito prazer que eu recebo aqui a Ceci nessa live.
Por falar em Feira do Livro de Lisboa, mais uma vez eu informo para vocês que a Feira do Livro de Lisboa já foi confirmada. Ela acontecerá do dia 26 de agosto ao dia 12 de setembro, aqui em Lisboa. É uma das feiras mais importantes da Europa para a lusofonia, então é muito significativo que nós possamos participar e trazer as nossas obras, apresentar as nossas obras neste cenário. Então essa turma toda que foi entrevistada aqui nesses 20 programas até agora fazem parte desse projeto da Feira de Lisboa, participaram do ano passado, já estão confirmados para participar esse ano. Nós sabemos que devido à pandemia, neste momento, em abril, nós não podemos confirmar se estaremos presenciais, né, participando da feira de forma presencial, mas nós podemos nos fazer representar. Então todos aqueles que não podem vir, mas que desejam que sua obra seja divulgada, pode participar da feira na modalidade B, que é a modalidade presencial, enviando seus livros. Da mesma forma, nós teremos todo o carinho de trabalhar sua obra aqui. Esse ano vai ser um ano especial, porque esse ano nós vamos fazer entrevistas, palestras, debates, várias atividades, uma programação bastante recheada que vai acontecer ao vivo de dentro da feira, em tempo real, com todos os escritores participantes. Então junte-se a nós, tá? Se você quiser receber o regulamento sem compromisso, é contato@redesemfronteiras.com.br, escreve para a nossa assessora Sofia, solicita o regulamento que ela vai enviar para vocês, tá bom? Muito bem. Agora eu gostaria de ver quem já está por aqui e divulgá-los, claro. Vamos ver aqui. Já tem bastante gente. Focus Portal Cultural, olha aí, o primeiro que entrou na sala, nosso queridíssimo jornalista Alberto Araújo, do Focus Portal Cultural. Muito obrigada, meu amigo, pela sua parceria de sempre. E eu deixo aqui também um convitinho para aqueles que não conhecem, por acaso ainda, esse portal, por favor, visitem, é maravilhoso. A nossa querida Isabela Pavese, de Santa Catarina, que já foi entrevistada aqui por nós, que estará na Feira do Livro de Lisboa. A entrevista dela está no canal, está no link do IGTV aqui conosco, tá? Arlindo, muito obrigada. Literatura Sem Fronteiras, nossa querida artista Elzia Paiva, Dalma Nascimento, que alegria, Dalma, mil beijinhos. Dalma, que é uma convidada nossa da Feira do Livro de Lisboa, é com um enorme prazer que ela vai prefaciar a nossa obra, a coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo esse ano. Então, Dalma, seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la aqui, viu, querida? Basilina Pereira, nossa queridíssima do Distrito Federal, Brasília. Idalina Gonçalves, do Rio de Janeiro, muito obrigada. Elinalva Alves de Oliveira, minha querida, que também tem a entrevista dela aqui no IGTV. Marisa Pontes, boa noite, querida. A Ceci, essa? Campos, não, a Laura, filha da Ceci. Boa noite, Laura, que bom te ver aqui. Fábio Portugal, Arailda Gomes, nossa queridíssima, que em breve será entrevistada aqui. Beth Sack, muito obrigada. Ascension Chanquez, nossa queridíssima, que também será entrevistada por nós, porque também faz parte da feira. Suelen Rodrigues, muito obrigada. Marita Portugal, muito obrigada. Nossa querida Ceci Campos já está por aqui, já eu vou chamá-la. Muito bem. Marta Verônica, de Minas Gerais, que também será entrevistada em breve. Muito bem. Ana Halak, ou Alak, muito obrigada, Ana. Carla Júlia, nossa querida aqui do Rio de Janeiro, que também já nos concedeu uma entrevista maravilhosa, está aqui no IGTV. Estela Oliveira, que também será entrevistada em breve, de Minas Gerais. Muito obrigada. Vamos ver quem mais. Suzana Galvão, muito obrigada, Suzana. Pedro Laurindo, psicólogo, muito obrigada. Suzana Galvão, Beth Silbenstein, nossa querida aqui de Portugal, nossa conselheira da Rede Sem Fronteiras, muito obrigada. Elci Lopes, Doroteia, muito obrigada, minha querida.
De Norá Couto Cansado, nossa querida do Distrito Federal, presidente da AIAB, que também já concedeu uma entrevista incrível aqui, está no IGTV. Renata Clark Gray, nossa queridíssima, que também será entrevistada em breve, ela que está do Caribe. Obrigada, muito obrigada, Renata. Vera Regina, oh meu amor, muito obrigada. Alice Gervason, muito obrigada. Olha, muita gente entrando. Nina Fernandes, nossa queridíssima aqui da Rede Sem Fronteiras, parceira oficial, nossa querida do Rio de Janeiro, muito obrigada. Socorro Cavalcante, que também já foi entrevistada aqui, e Socorro tá no IGTV. A GEB Minas Gerais, Erislene Morato, muito obrigada, presidente da GEB Minas Gerais. É isso, pessoal, tem muita gente entrando aqui, Cacá Bessa, Graça, olha a Irislene aí, tem muita gente entrando aqui, mas eu vou dar uma paradinha, porque senão a gente acaba roubando muito tempo da nossa entrevistada. Zara Paim, muito obrigada. Zara Vaninha Monteiro, nossa queridíssima aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos vocês pela presença. É sempre muito prazeroso receber todos vocês aqui. No meio da nossa entrevista, a gente vai dar uma paradinha e vai anunciar, tá? O pessoal que for entrando. Bom, por volta dos últimos 20 minutos eu vou sinalizar e vocês fazem as perguntas, por favor, deixem para fazer só no momento em que eu sinalizar, porque senão a pergunta se perde. Durante toda a entrevista, apertem direto esse coraçãozinho que está aqui embaixo, que é curtir. Esse coraçãozinho vai sinalizar para o Facebook que a entrevista está interessante e o Facebook vai reverberar, então, por favor. E também tem uma gaivotinha aqui, né? Essa gaivotinha para vocês apertarem e clicar, olha, em todos os seus contatos e enviar, que é para o contato saber que essa entrevista está acontecendo, tá bom, pessoal? Bom, agora eu vou chamar o palco a nossa querida Ceci, vamos lá. Prontinho, mandei o convitinho, minha querida Ceci. É só aceitar. Que alegria estar com a Ceci aqui, meus amigos. Ai, meu amor! Olá! Olá, de Andréia, que prazer enorme. Prazer é todo meu, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Conexão Sem Fronteiras, querida Ceci. Estou muito feliz de recebê-la aqui, tá bom? Prazer é todo meu e fiquei muito feliz de ver tantos amigos queridos aí na nossa audiência. De Juiz de Fora, do Rio, de Belo Horizonte, lá do Nordeste. Então, estou muito feliz com esses nossos encontros. Caribe, Portugal, Estados Unidos. Exatamente. Todo mundo aqui te prestigiando. Muito, muito bom. Pois muito bem. Eu vou apresentar formalmente a Ceci, para aqueles que possivelmente possam não conhecer a fundo o currículo dela. Ceci Barbosa Campos, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, bacharel em Direito e licenciada em Letras, inglês, com mestrado em Letras, Teoria Literária, pela UFJF. Professora aposentada da mesma universidade, onde exerceu atividades na área de ensino, pesquisa, extensão e administração, com experiência também em educação especial por participação no projeto Helen Keller, Associação dos Cegos do Colégio da Aplicação, e publicações, prefácios, capítulos de livros, revistas virtuais e impressas, antologias e 15 livros solos, dentre os quais destacam-se Animais Encantados na Poesia, o primeiro livro de aldravias com transcrição em braille, pertence a academias de letras e instituições culturais no Brasil e no exterior, e tem recebido premiações em concursos literários, UB Rio de Janeiro, da Abrames, da Falarge, da Lacib, etc. Primeiro lugar da UB em ensaios sobre Conceição Evaristo. Primeiro lugar na Abrames, ensaios sobre Carolina Maria de Jesus. Primeiro lugar em crônicas na Falarge, sobre Dorival Caymmi. Primeiro lugar em crônicas na Alacib, Saudosismo. Primeiro lugar em poesia no concurso Marcelo de Souza, Belo Troféu. Segundo lugar, poesia do Ateneu Agrense de Letras e Artes, etc.
menções honrosas na AGEB Rio de Janeiro, terceiro lugar na AGEB Minas Gerais e segundo lugar no concurso internacional da UB. Olha, gente, isso é só um pedacinho, porque tem muito, muito mais. Mas eu vou parar por aqui, porque a gente vai conversar um pouquinho com essa querida. E eu queria, Ceci, levantar um brinde a você com o meu suquinho. Nossa querida Ceci escolheu um suco de frutas. Também. Então, daqui estou para brindar com você a sua saúde, para brindar com você a sua bela carreira, os seus belos ensinamentos, as suas belas produções. Eu queria dizer para você que é uma honra para a Rede Sem Fronteiras contar com você, com o seu talento. Isso nos deixa muito felizes, tá? Então, querida, a sua saúde. A sua também é de todos vocês aí, sua querida família. Muito obrigada. Tchim, tchim. A sua também. Tchim, tchim. Que delicinha. Vamos lá, então. Muito bem, Ceci, eu vou começar te perguntando o seguinte: quando é que surgiu o seu interesse pela literatura e como é que isso norteou o início da sua caminhada cultural? Na verdade, eu acho que eu me interessei por literatura ou pela leitura desde bem pequena. E eu vivi numa família em que eu fui privilegiada, porque meu pai e minha mãe tinham um grande interesse na leitura, em adquirir conhecimentos. O meu pai tinha uma biblioteca muito boa e eu, pequena, costumava fazer passeiozinhos com ele, visitando uma livraria, que parece que era a única livraria que havia em Juiz de Fora naquele tempo, porque isso devia ser lá pela década de 40. Então, sempre eu fui despertada para a leitura e, consequentemente, para a literatura. Eu posso contar que aos 8 anos saiu uma página no Diário Mercantil, uma poetisa de 8 anos, com uns poeminhas, que logo que eu comecei a aprender a escrever, comecei a dedicar poeminhas, como geralmente as crianças fazem, né? Dedicando poeminhas para pai, mãe, amiguinhos, etc. E depois, no correr do ginásio, do científico, sempre procurando ler muito. Na hora do vestibular, eu fui para a faculdade de Direito, mas nunca me desliguei das leituras e da grande biblioteca do meu pai, e acompanhando as páginas dos jornais dedicadas à literatura. Inclusive, em 1959, pela primeira vez, eu participei de um concurso literário na categoria de ensaio, era um concurso para universitários. Tirei o primeiro lugar com um ensaio sobre Raul Pompeia. Então, que delícia. Isso, antes de me formei o direito, comecei a trabalhar com direito, de repente fui convidada a dar aulas de inglês e verifiquei que o meu caminho tinha que ser esse, a sala de aula, que eu comecei e não parei mais, fiquei mais de 40 anos de magistério. Que lindo, e que sempre maravilhoso. Aí acompanhando a literatura, né? Depois da universidade, com literaturas de língua inglesa. É tão bom quando a literatura, a cultura de um modo geral, o bichinho da literatura nos morde desde muito jovens, né? Isso é maravilhoso. Muito. Eu também tinha um tio que era livreiro e desde pequenininho, ele, toda vez que ele vinha nos visitar, ele trazia muitos livros infantis. Então, desde muito pequenininha, eu me envolvi nesse universo da literatura por causa dele, né? Porque eu fui incentivada a ler devido a esse tio livreiro, e era maravilhoso. Até hoje eu tenho alguns livros infantis guardados de recordação dessa época. Minha querida, quais são os livros que te marcaram e te inspiraram? Pelo menos olha, eu lembro que da biblioteca do meu pai, ele tinha muitos livros de autores ingleses e americanos, franceses também. Então, eu lembro que, já adolescente, eu já comecei a ler, eu lembro de Stendhal, Steinbeck, William Faulkner. Depois, na época da faculdade de Direito, eu li muito os autores russos. Então, Dostoiévski, que foi um dos que mais me impressionaram, aquelas tensões familiares, uns livros muito densos. Eu gostei muitíssimo de Dostoiévski. Foi a leitura preferida nos anos da faculdade de Direito, eu lembro bem. Maravilha. E dentro dessa jornada, me conta como é que você passou das literaturas de língua inglesa para as afro-brasileiras.
As literaturas de língua, eu não passei exatamente. Na verdade, eu me sinto com as duas. Tanto, eu nunca me separei das literaturas de língua inglesa. Inclusive, em 2019, eu fiz palestra sobre Emily Dickinson, Walt Whitman. Quer dizer, eu sempre procuro ter um lugar para aqueles autores de língua inglesa também. Mas, a partir dos afro-americanos, que me encantaram muitíssimo, Ralph Ellison, Toni Morrison, de repente, eu me dei conta de que eu não conhecia os afro-brasileiros. Então, isso eu lembro bem que foi em 2004, para um congresso na Abralic, Associação Brasileira de Literatura Comparada, eu senti que eu precisava fazer um trabalho comparando um autor ou uma autora americana, mas com algum brasileiro. E daí foi o meu primeiro contato com Conceição Evaristo. Eu li o Ponciá Vicêncio, achei que se encaixava para um trabalho comparativo com Amada, de Toni Morrison, e me inscrevi, mandei o resumo para fazer essa comunicação. A minha surpresa, no momento de tomar a palavra, abre-se a porta e entra Conceição Evaristo. Isso em 2004. Ela não era ainda conhecida como é hoje, né? E, então, a minha emoção de apresentar um trabalho ali com a autora assistindo. A partir daí, nós passamos a ter um contato sempre bastante frequente, mesmo que não pessoalmente, às vezes por telefone, etc. Em seguida, o Edmilson de Almeida Pereira, um escritor que tem, inclusive, prêmios internacionais, é daqui de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, afrodescendente. Ele até que me orientou para ter esse contato, esse primeiro contato com a obra de Conceição Evaristo. Ela só tinha Ponciá Vicêncio publicado nessa época. Ele me pediu para fazer um capítulo para um livro de crítica, Um Tigre na Floresta de Signos, sobre a poética de Conceição Evaristo. E ela não tinha nenhum livro de poesia publicado, mas eu me comuniquei com ela, já tinha tido esse primeiro encontro, ela me mandou o material todo digitado para que eu fizesse o tal capítulo. Então, a gente foi sempre tendo, eu acompanho todas as obras dela, né? Mas você perguntou sobre como é que eu passei da americana para as afro-brasileiras, né? Mas então foi isso, eu não passei, mas eu senti que eu tinha uma obrigação de conhecer os nossos afrodescendentes. Então foi isso exatamente o que aconteceu. Para a nossa sorte. Para a nossa sorte. Bom, sabemos que você promoveu eventos em espaços da Universidade Federal de Juiz de Fora, além de palestras sobre literatura de afrodescendentes. Eu queria saber que outras atividades de divulgação da literatura afro-brasileira você promove, quer dizer, além de você fazer todo esse trabalho que você já realizou na universidade, que outros trabalhos você promove? Olha, atualmente eu não tenho tido tanta oportunidade, mesmo independente da pandemia, não tenho tido tanta oportunidade de promover eventos, mas houve, porque tudo isso envolve muita coisa, diretoria do espaço, etc. e tal. Então, nos anos de 2013, 2014, 2015, que foram anos em que eu tive a oportunidade de ter mais atividades. Então, além das palestras do curso, aí foram cursos que eu ministrei, inclusive no Museu de Arte Murilo Mendes, que é um espaço que pertence à universidade, além de cursos, promovi esses cursos também em outros lugares, por exemplo, na Biblioteca Walter Nogueira de Cabo Frio, ofereci um curso também lá em Salvador, até o Goulart Gomes foi assistir. Então, palestra extra lá em Cabo Frio, que foi justamente quando eu tive o prazer de conhecê-la, né, de Andréia, acho que lá para 2010. Verdade. Mas, então, lá em 2014, mais ou menos, eu fazia, né, quando eu estava lá no Museu de Arte Murilo Mendes, nós também formamos um grupo de estudos de afrodescendência, foi mais uma outra atividade que tivemos, também, mais ou menos nessa época, foram 3 anos assim, de muita atividade. Fizemos celebrações do Dia da Consciência Negra, então foram saraus,
saraus em que aqueles que tinham sido alunos meus em curso anteriormente, inclusive a Marisa Pontes, que agora faz parte da Rede Sem Fronteiras também. Eu conheci a Marisa nessa ocasião que ela foi frequentar um dos meus cursos. Então, esse grupo de alunos que frequentaram os meus cursos, eles ficaram muito amigos e animados para participar, inclusive vários deles afrodescendentes. Então, nesses saraus, eles tinham uma atuação muito ativa, muito participantes. Então, nós fazíamos apresentação de poemas em coral, com interpretação, fizemos números de dança afro. Aí, na época, havia alguns estudantes na Universidade Federal, ou de Moçambique, ou de algum outro país da África, que fizeram apresentação de dança afro. Tivemos a apresentação do afoxé, um afoxé famoso que existe aqui em Juiz de Fora. Então, foram solenidades e eventos desse tipo. E, né, também, por essa ocasião, o diretor do Museu Mariano Procópio, que é um outro museu de Juiz de Fora, até muito famoso, que é um acervo imperial muito importante, e eles têm um parque maravilhoso, com um lago, uma vegetação belíssima, um jardim seguindo o modelo de Glasiou. Então, é um lugar muito bonito, e ele pediu que, foi no mês de setembro, que é o mês em que existe a Primavera dos Museus no Brasil. Ele me pediu que fizesse alguma solenidade, porque o assunto era cultura afro. Então, nós fizemos também no parque. Foi montada uma tenda com as cadeiras para as pessoas se acomodarem. Numa tarde de sábado, foi um espetáculo lindo também, em que foram recitados poemas de Luiz Gama, Solano Trindade, Elisa Lucinda, esses mais performáticos. E no musicais também, a gente tem aqui em Juiz de Fora um batuque Nelson Silva, que tem mais de 50 anos, tradicional, muito famoso, muito bom. Então, tivemos a apresentação do batuque. Então, solenidades desse tipo, eu acho muito agradável da gente montar isso. Não há dúvida. Isso é não só agradável, como muito importante, né, Ceci? Porque a literatura negra, ela era, até então, né, até algum tempo atrás, ela não era reconhecida, as pessoas não davam valor. E hoje as pessoas estão vendo a potencialidade do talento negro também. Isso é fundamental. Exatamente. Você percebe isso? Como é que hoje existe uma fomentação a respeito do tema? Existe uma projeção enorme, inclusive, é difícil de se acompanhar a quantidade de escritores e escritoras negros que têm surgido, e maravilhosos. Então, aí, depois que eu conheci Conceição Evaristo, que foi a primeira, né, vieram outras que já tinham destaque e projeção naquele tempo, como a Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro, etc. Mas, mais recentemente, Cidinha da Silva, a Eliane Alves Cruz. Então, são escritoras maravilhosas que têm surgido por aí. Que bom, que bom. Bom, querida, agora eu quero ver seus livros. Eu queria que você apresentasse um pouquinho seus livros para a gente, que falasse rapidamente e falasse, inclusive, sobre sua última obra. Vamos lá? Então, o primeiro que eu publiquei foi um apanhado sobre a minha dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado foi sobre a Bakhtin. Então, o pensamento de Bakhtin sobre a obra de Eugene O'Neill. Eu sempre canalizava o corpus dos meus trabalhos com obras da literatura inglesa-americana. Então, depois, montado em livro, ficou esse. Aqui, pegando a peça teatral de Eugene O'Neill. Chega só um pouquinho para trás. Chega só um pouquinho para trás para a gente conseguir. The Iceman Comes, isso, que são 13 bêbados inveterados que moram num bar. Então, a capa já tem aquele cenário meio desfocado de um bar com as garrafas ali, etc. É a carnavalização na tragédia, abordando The Iceman Comes. Depois, 2 anos depois, 2002, a publicação foi um livro de ensaios, influência de alunos que falavam: se você vai tanto a congressos, por que você não publica esses livros, esses textos que você apresenta? Então, esse é o reverso do mito.
O Reverso do Mito foi um trabalho que eu apresentei lá no Alabama, em inglês, num seminário que houve lá, que aí eu passei para o português para colocar nesse livro. Então, são todos eles ensaios, O Reverso do Mito e outros ensaios, em 2002. Depois, em 2009, um livro em prosa, contos e crônicas, Recortes de Vida. 2010, esse foi 2009, 2010, o meu primeiro livro de poesia, Cenas, o primeiro livro de poesias, esse agora eu mandei colocar em audiodescrição. Está sendo elaborado. As aldravias, eu tomei conhecimento das aldravias bem no início. 2011 foi quando eu já estava em Mariana, fazendo parte da LACIB. Então, eu fui com o grupo, na primeira semana Luso-Brasileira de Arte Aldravista, em Portugal, em 2013, e já levei esse livro que foi lançado lá, de aldravias, que chama Crepusculares, uma bela capa de arte aldravista da Andréa Donadon. Esse foi 2013, em 2014, um livro de poetrix, Caleidoscópio. Gosto muito de poemas minimalistas, então aldravias, poetrix me agradam muito. Em 2014, também, o primeiro livro de aldravias infantis publicado no Brasil, que o grupo havia feito, criado as aldravias, mas ainda não havia um livro de aldravias infantis. Então, esse livro também me encanta muito, porque ele é todo ilustrado pela Andréa Donadon. Então, ela é uma artista plástica também, de muito talento, e ficou um livro muito bonito. É verdade. Um beijo, Andréa. Sucesso para vocês sempre. Em 2015, publiquei Inversos, com a ZMF, da nossa querida Zélia Fernandes. Em 2016, outro de contos e crônicas, Visões do Cotidiano. Em 2017, Redoma de Aldravias, que foi classificado em segundo lugar no concurso internacional de literatura da UB na categoria Aldravias. Em 2018, eu fiz uma homenagem ao meu avô, organizando os poemas dele, que nunca tinham sido publicados, passando para a ortografia, atualizando a ortografia. Então, é a homenagem ao meu avô, João Correia Barbosa Júnior. 2019, um livro bilíngue que foi lançado na Flip, em 2019, Mares e Luares. Em 2019, também, o livro Versos Perplexos, que também é de poemas. Em 2019, também, o primeiro livro de aldravias com transcrição em braille, Respingos Poéticos, que eu fiz graças à ajuda também, conseguindo a transcrição em braille lá em Fortaleza, a nossa querida Elinalva. Então, sou muito grata porque eu estava na maior dificuldade para conseguir essa transcrição em braille. Esse livro eu fiz especialmente para doação e a nossa querida Dinorá tem lá alguns volumes na biblioteca. Eu faço parte da IAB também, né? E no ano passado, 2020, ele é um mini book, ficou ali. Então, é a outra criação dos poetas de Mariana, que são as quintas. Então, é o primeiro livro em quintas publicado em Minas Gerais. Então, é o Amores Imperfeitos. Foi uma coleção que uma acadêmica da Academia Juiz Forana de Letras, que também tem uma editora, ela criou essa coleção com nomes de flores, e 10 acadêmicos foram convidados e participam dessa coleção. Então, no meu, eu coloquei essas quintas sob o título de Amores Imperfeitos. E agora, este ano, eu estou aguardando
o livro que vai sair pela editora Letras Graciosas, que vai ser em e-book, né? Vivências Possíveis, agora procurando sempre incrementar essa produção que é mais adequada aos deficientes visuais. Por isso, então, é o Vivências Impossíveis e Vivências Possíveis. E aquele outro que eu procurei fazer com audiodescrição, o meu Cenas. E ele está no forno, assim, está quase saindo, tá, né? Quase. Os detalhes finais. Eu é que ainda preciso de dar uma palavrinha, estou devendo. Não tem problema, vai sair na hora que tiver que sair, tudo tem seu tempo certo. Olha, haja fôlego, querida, você é incrível, incrível. Eu fico sempre muito emocionada quando eu vejo a sua produção e como eu percebo que você é uma mulher que não para de estudar, que não para de produzir, que não para de doar o seu conhecimento, porque pensem, nessa pandemia, Ceci não se limitou a ficar em casa ou ficar em casa escrevendo, ela faz 1000 lives, ela ministra várias palestras, e isso é maravilhoso, Ceci. Enquanto tem algumas pessoas que estão em casa lamentando a pandemia, em depressão por causa da pandemia, Ceci Barbosa Campos está produzindo a pleno vapor. Isso é incrível. E daí... Mas a gente fica... A gente fica bem por isso, né? Justamente porque é motivada por tanta coisa interessante em termos de literatura, dessas atividades todas, as oportunidades que vocês nos dão com esses convites para participar. Isso tudo é muito bom. É isso aí. Minha querida, olha só, você é uma das pioneiras assim, do nosso grupo a desenvolver atividades de inclusão, porque você ainda começou com esse trabalho ainda na década de 80. Então, eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre esse trabalho que você faz de inclusão, que ele vem de encontro, né, aos nossos ideais aqui da Rede Sem Fronteiras, e ficamos muito integradas nisso. Fala um pouquinho. Olha, na década de 80, ainda não havia essa aceitação dos deficientes visuais nas escolas. Eles iam para escolas, mas não tinham nenhuma assistência especial, nada disso, então ficavam meio perdidos por ali. Então, houve um grupo ligado à Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que decidiu fazer um projeto, é o tal projeto Ellen Keller, que você leu até aí no meu currículo. Decidiu fazer um projeto para dar aulas de 5ª a 8ª série para os residentes ou não residentes, mas que eram participantes das atividades da Associação dos Cegos de Juiz de Fora. Na hora da montagem, a pessoa que daria aulas de inglês ficaram em falta lá, sem ter uma pessoa para dar aula de inglês, e pediram que alguém do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas verificasse se alguém gostaria de ser um voluntário para trabalhar nisso. E eu me prontifiquei, sem nunca ter tido formação nenhuma a respeito. Mas foi um trabalho excelente, foram 4 anos. Nós íamos à noite lá para a Associação dos Cegos para dar aula, tínhamos reuniões em vários sábados, se não fossem semanais, quinzenais, com psicólogos, para aprendermos a lidar com os cegos. Na ocasião, aprendemos a trabalhar com braille. Eu atualmente não sei mais, mas na época eu aprendi, tinha lá aquela plaquete, tudo direitinho, fazia. Então, a turma tinha uns 10 alunos. Foi, assim, muito bom, eu gostei muitíssimo. Na formatura de 8ª série, era também integrado com o colégio de aplicação. Então, nós tivemos a solenidade de formatura. Eu fui convidada por um deles que tinha uma mãe idosa, morando em alguma cidadezinha do interior mineiro. Então, ele me convidou para ser madrinha dele, entrei com ele na igreja. Foi lindo, maravilhoso, gostei muitíssimo. Depois, o grupo se dispersou, porque resolveram que eles iam começar a fazer um trabalho de inclusão já nas escolas mesmo. Então, acho que já canalizando para ter algum professor assistente ali dentro. Então, eu fiquei meio perdida sem ter o que fazer ali. Mas, de vez em quando, procurando ter algum contato com a Associação dos Cegos, ver o que estavam fazendo por lá, se houvesse oportunidade de conversar um pouquinho, etc. A partir da Dinorá, no momento em que ela me convidou
para tomar posse na AIAB. Eu falei, gente, eu não estou na época de estar querendo enriquecer o meu currículo mais. Nessa idade, eu não estou preocupada com o currículo. Se eu entrei, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, fui à Associação dos Cegos e expliquei que eu queria assumir o compromisso de fazer alguma coisa, etc. Daí, eles têm lá umas rodas de conversa. Nas rodas de conversa, eu comecei a ir, quando eu estou aqui em Juiz de Fora, 2 vezes por semana, lá procuro inserir alguma coisa, uma leitura de uma crônica leve, menorzinha, ou a partir de estagiárias que lançam lá um determinado assunto. Expliquei a eles como eram as aldravias. Começamos a fazer aquelas aldravias, eu procurando anotar o que um falava, o que o outro falava, para encaixarmos aquelas 6 palavras. Então, foi outro tipo de trabalho que a gente desenvolveu lá. Então, fiz visitas, inclusive visita ao Parque do Museu Mariano Procópio com eles, a estagiários do museu explicando a respeito das plantas, etc. De outra feita, fomos visitar uma sala de exposições. Então, são atividades desse tipo. Agora nós estamos gravando, fazendo gravações. Para passar a coordenadora vai passar. Isso é maravilhoso. Muito bom. E você realmente é uma das pioneiras do nosso grupo, eu quero te parabenizar por isso, e quero aproveitar e convidar aqui os nossos colegas que estão nos ouvindo, as nossas colegas, que se interessarem por transcrever seus livros em braille, que procurem a nossa colega Elinalva Oliveira, do Ceará. Quem não tiver o contato dela pode pedir aqui para a gente. E também aqueles que quiserem ser orientados de como ser inserido nesse universo da inclusão social, converse com a Dinorá também, nossa presidente da AIAB, que ela tem muito a nos ensinar. Bom, querido, olha só, agora a gente precisa correr um pouquinho, porque senão não vai dar tempo de fazer as perguntas e respostas, e eu ainda tenho algumas para você, tá? Então, a tua resposta agora tem que ser bem resumidinha. Olha só, você é uma escritora que já possui uma carreira internacional, uma vez que já apresentou suas obras em inúmeras feiras e eventos literários pelo mundo, sob a organização de diversas entidades, né? Eu queria que você me dissesse como é que você vê a importância desse empenho de levar a obra brasileira para o exterior. Eu acho que é muito importante porque surgem novos conhecimentos. A partir de novos conhecimentos, novas oportunidades. Você é convidada a participar de mais antologias, a participar de palestras, ou para assistir, ou para fazê-las, oficinas, etc. Então, sempre esses contatos são muito proveitosos. Maravilha. E assim como além das feiras, eu sempre falo, acho que todos os novos escritores devem procurar se inserir nesse mundo das antologias, porque são um caminho para você fazer. As antologias, elas são divulgadas... São muito interessantes. As antologias são divulgadas por muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, você acaba se inserindo no grupo de forma automática, né? Querida, baseado nisso, eu queria que você me dissesse a importância da Rede Sem Fronteiras nessa tua jornada. Se a gente te inspirou de alguma maneira, se a gente te ajudou de alguma maneira. Enfim, a Rede Sem Fronteiras fez diferença na sua vida? Sem dúvida, a Rede Sem Fronteiras tem um diferencial importantíssimo, porque além de ter caminhos semelhantes sob esse aspecto de você encontrar, conhecer pessoas, participar, pessoas de outras culturas verem seus livros, etc., a Rede Sem Fronteiras tem esse aconchego, esse carinho que nos faz sentir como sendo realmente uma família. Por isso que a gente sempre fala o Família Sem Fronteiras, mas isso é realmente com um significado muito profundo, porque você, Fábio, o carinho da presença da Dona Marita, tudo isso é encantador, e vocês dão esse aconchego, vocês têm a preocupação de orientar. Falei, você tem que prestar atenção na questão da ilustração do seu livro, do material do seu livro. Então, vocês têm esse cuidado de enxergar outros detalhes que vão realmente nos orientar e que muitas vezes passariam despercebidos,
com o nosso olhar de leigos, às vezes a gente... Ah, o livro ficou bonitinho e tal, não se apercebe de determinadas falhas. Vocês têm esse cuidado muito importante. A questão da divulgação também, porque quem não tem assim, um desembaraço maior, um espírito mais marqueteiro para fazer a divulgação, propaganda dos seus livros, o que acontece? Publica os livros, depois guarda os livros, fica aquela quantidade dentro de casa, sem saber o que faz com eles. E vocês cuidam dessa divulgação sempre, né? Então, foi assim, um grande diferencial, muito importante. Sim. Que bom, muito obrigada, Ceci. Todos que participamos, só temos a agradecer. Além disso, essa delícia que é, né, de Andréia, a gente participar dos eventos, das viagens, as viagens além do aspecto cultural, o aspecto social também, uma delícia, tudo muito bem organizado sempre, uma maravilha. Que bom, Ceci. Eu fico muito feliz que você se sinta bem na nossa família, porque a ideia é essa mesma que você falou, é sermos uma família, família sem fronteiras. Então, ultrapassa, às vezes, as relações profissionais e acabam até se transformando em relações afetivas, uma vez que fazemos tantos amigos, né? Que bom, eu fico muito feliz. Muito obrigada por você fazer parte desta nossa família. Bom, agora a minha última perguntinha antes de passar para o pessoal. Pessoal, já pode começando a postar aí as perguntas para a Ceci, que eu já vou começar. Eu quero só te perguntar uma última coisa, Ceci. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também, bem rapidinho, sobre a sua liderança como presidente na Academia Juiz de Fora de Letras. Você está fazendo uns projetos super significativos, uns cursos. Então, eu queria que você falasse rapidamente sobre isso e que informasse como as pessoas podem assistir. Assim, esse ano eu estou fazendo 30 anos de Academia Juiz Forana de Letras. Eu tomei posse em 1991. E nunca tinha assim, pensado em me candidatar a ser presidente, nada disso. Imagine quando que eu fui resolver. Tomei posse no dia 3 de março. 10 dias depois já estava decretado o confinamento, né? Então, foi assim, algo inesperado que me fez ficar muito assustada. Em princípio, eu que nunca fui afeita à tecnologia, mas tive então que me render a ela. E falei, não, a academia não pode ficar parada por causa disso. Então, foi em março, em abril, nós já tivemos uma tumultuada reunião através do WhatsApp. Eu vi que não daria certo fazer reunião pelo WhatsApp. Então, a Jai conseguiu um dos acadêmicos ser o anfitrião, abrir a sala. Então, a partir daí, tivemos todas as reuniões de 2020, aliás, com uma a mais, porque nós sempre temos recesso em julho e pediram que houvesse reunião em julho. Então, nós tivemos até uma reunião a mais em ano de pandemia, sempre pelo Google Meet. E também a questão das reuniões, eu procurei, é sempre muito importante, que é sempre com o apoio dos acadêmicos, é um grupo muito bom e muito participativo. Então, eu resolvi fazer as nossas reuniões organizadas com uma palestra de 30 minutos e uma resenha de 10 minutos, além da leitura da ata, discussão, etc. e tal. Então, cronometrada, dentro das 2 horas, 2 horas e 5, 2 horas e 10, mas dando certinho para que as reuniões sejam muito proveitosas, porque como a turma é muito boa, as palestras e as resenhas são excelentes. Então, a partir daí, eu já pretendo fazer um livro a ser lançado no final do ano, reunindo essas apresentações das nossas reuniões. E em setembro, nós iniciamos o primeiro ciclo de palestras da Academia Juiz Forana de Letras. Foram 7 encontros, em que cada um de 7 acadêmicos apresentou um tema. Agora, nós já estamos pensando em iniciar no final de agosto, princípio de setembro, o segundo ciclo, em que o tema vai ser o amor na literatura universal. Só que agora nós já estamos com 13 pretendendo participar. Então, ainda estamos discutindo como é que vai ser manobrado esse horário, etc. Além disso, nós estamos realizando o primeiro curso de literatura de Juiz de Fora. Juiz de Fora foi o berço da Academia Mineira de Letras. A Academia Juiz Forana de Letras foi o berço. Então, nós temos
Em Juiz de Fora e entre os patronos ou ex-ocupantes da academia, escritores da maior importância. Então, nesse primeiro curso, nós estamos apresentando esses patronos da academia e já colocamos primeiro, porque já verificamos que há mais escritores importantes de Juiz de Fora que precisam ser abordados. Então, para no ano que vem, um outro presidente, tal, provavelmente dar continuidade. Então, estamos assim com essas atividades engrenadas. Como é que as pessoas podem acessar, quer dizer, assistir? Em que canal? Nós divulgamos pelo Facebook, além dos grupos, dos vários grupos, mas como há muitas pessoas que não são, né, desses nossos grupos, eu coloco sempre na AGEB, na UB, Sem Fronteiras e nos nossos de Juiz de Fora, e no Facebook. Só que a pessoa interessada deve se comunicar conosco, mandar uma mensagem, porque nós tivemos, numa das apresentações, uma entrada de hackers. Então, foi uma coisa que o anfitrião desligou e depois não deixou entrar mais ninguém, só aqueles que estavam ali. A partir daí não houve mais problema nenhum. Mas então nós agora só divulgamos para aqueles que são mais ou menos uns 40 que já estão frequentes sempre, porque no princípio houve até 80 pessoas assistindo. Então, nós começamos, esses que estão frequentando mesmo o curso assiduamente, a gente já manda, já tem. Pedimos que se manifestassem dando e-mail, etc. Tá, e aí então, a pessoa manda, a pessoa contata vocês por qual e-mail? Passa o e-mail. Pode ser o meu é Ceci, C-S-Y, Ceci B de Barbosa, Ceci B campos@gmail.com. Maravilha. Então, agora, Ceci, eu vou pedir para você dar um intervalinho, toma aí um suquinho, enquanto eu informo aqui a plateia, que cresceu incrivelmente. Então, eu vou agradecer aqui a presença, olha, de Margarete Soares da Silva, Álvaro Luiz Cardoso, nosso querido de São Paulo, que em breve estará aqui conosco, a Deima SM, Marcelo Espíndola, André Luiz Luz, Cláudia Manede, Humbertino, Camilo Marques, Lena Oliver, Anderson Macleives, Anderson de Cabo Frio, que saudade, muito obrigada pela sua presença. Maria Esther Rodrigues, nossa queridíssima, que já esteve aqui palestrando, já esteve aqui sendo entrevistada por nós logo no comecinho, e a entrevista dela está aí no GTV. Júlio Leles, Guiguineres, 14. Soraya Simbera, nossa primeira dama da Academia de Búzios. Amélia Luz, Canal TV Poeta, Zilda Pires, Mary Is, Lu Sala, nossa assessora, nossa nova assessora aqui da Rede Sem Fronteiras, Leila MS Barbosa, Antônio Pereira, nosso querido aí do Forte de Copacabana, muito obrigada. Greifone Edições, Alessandra Alexandria, Mary Ferreira. Muito obrigada, pessoal. Socorro Cavalcante, minha querida. Muito obrigada, viu, pela presença de todos vocês. E agora vamos correr para fazer as perguntinhas. Vamos ver o que temos aqui, Ceci. Olha, enquanto eu procuro, eu já quero que você vá falando enquanto eu espero procurar. Olha, eu queria que você deixasse um recadinho, um conselho para aqueles escritores que ainda se encontram limitados devido à pandemia, sem conseguir interagir de forma virtual, por achar que não vai conseguir. Deixa um conselho para esse pessoal, enquanto eu procuro aqui as perguntinhas. O meu conselho é que recorram a um parente, a um funcionário, a uma secretária, a um amigo, mas tem que se familiarizar com a internet. E eu acredito mesmo que, mesmo depois da pandemia, muita coisa vai mudar. Então, um certo número de reuniões provavelmente vai continuar a ser, um certo número de atividades provavelmente continuarão a ser virtuais. Então, eu acho que, embora eu também não goste, eu acho que a gente sente uma dificuldade, principalmente essa questão
A idade contribui muito para a gente ter uma certa aversão, mas a gente tem que se modernizar e ir em frente. Não pode desistir da internet, não, e ficar à parte, tem que participar. É isso aí. Olha, a Renata Clark Gray faz a seguinte pergunta. Ceci Campos, você irá lançar mais livros bilíngues? Pretendo, sim. Eu gosto dessa atividade com livros bilíngues. Fiz um na ocasião da Flip em 2019, mas é uma coisa que posso fazer, sim. É uma coisa que não está fora das minhas cogitações. Ou em francês ou em inglês, provavelmente. A Maria Esther Rodrigues pergunta o seguinte. Ceci Campos, estamos comemorando este ano o centenário do grande escritor russo Dostoiévski. Que tal fazer um concurso para homenageá-lo? Como eu já disse aí no princípio, eu sou muito fã de Dostoiévski, que foi assim um tipo de leitura constante minha durante os anos 50, mais ou menos o período da faculdade de Direito, 55 a 56 a 60. Eu lia muito Dostoiévski, gosto imensamente. Eu acho que é uma ideia muito boa e realmente é um escritor que merece, sim. Inclusive, uma crônica minha que saiu publicada agora no domingo eu cito aquela famosa frase dele, sem arte não há salvação. Então, foi justamente pensando nisso. A Irijane Morato pergunta se já tem outra obra no prelo, mas você já respondeu que sim, está quase pronta, não é? A Zilda Pires pergunta o seguinte. Ceci, discriminação ainda está muito acentuada de acordo com suas pesquisas. Em quais camadas sociais? Eu acho que a discriminação existe em todas as camadas sociais. Então, é uma coisa que a gente vê, não é uma coisa que nós possamos dizer que é só nas camadas sociais, com mais dificuldades econômicas. Não, acho que, em geral, até as camadas mais altas são as que têm mais atividade, mais atitudes discriminatórias. O Pedro Laurindo, psicólogo, pergunta o seguinte. Entre os autores afrodescendentes brasileiros, qual temática prevalece? Ancestralidade, maternidade, tradições, religião, a questão essas questões familiares, o papel da mãe na literatura de afrodescendentes é muito importante. Eu acho muito forte o papel da mãe dentro da literatura de afrodescendentes. Então, tanto na poesia como na prosa, eu acho que é um tema assim, muito frequente. E a ancestralidade, né, de uma maneira geral. Aqui, Ceci, nós temos muitos comentários parabenizando você, falando que é uma honra ser sua amiga, enfim, dizendo que conheceu você aí, tem várias pessoas dizendo aqui que você te conheceu nos projetos, nas viagens da Rede Sem Fronteiras. Tem muita coisa bacana que nós vamos depois salvar esse relatório e vamos entregar para a Ceci. Então, vocês que quiserem mandar um recadinho para a Ceci, pode mandar, porque esse relatório vai ser salvo e entregue a ela. E todas as perguntas que foram feitas e que, por acaso, não foram respondidas, a gente pede desculpas, depois a Ceci vai responder de forma privada. Lamentavelmente, a gente tem que encerrar, porque o tempo acabou, que pena! Estava tão gostoso, né? Ceci, você tem um minutinho para fazer suas considerações finais e se despedir. As minhas considerações, eu quero manifestar o meu agradecimento, principalmente a você, de Andréia, e à Rede Sem Fronteiras, por tudo isso que tem aí nos ajudado nessa nossa vida literária. E um agradecimento muito especial a tantas pessoas queridas que estão aí presentes. Geralmente pessoas, é isso mesmo que a gente conheceu às vezes nas nossas viagens, aquele cruzeiro maravilhoso que nós fizemos. Então, pessoas do Brasil inteiro espalhadas aí que se unem, a vantagem das reuniões virtuais, né? Que nesse momento se reúnem, estamos todas próximas aí. Um agradecimento muito grande e um agradecimento por essa oportunidade da gente se sentir tão confortada num período tão difícil.
Muito obrigada. Ceci, muito obrigada a nós aqui por te receber, por você ter aceito esse convite e a gente ter batido esse papo tão gostosinho, apesar de rápido e tão resumido, mas tão significativo. Então, eu queria dizer, olha, muito obrigada pelo seu aceite, muito obrigada por você fazer parte da Rede Sem Fronteiras. Eu sempre tenho muito prazer em estar próxima de você e te receber nas nossas viagens, nas nossas comitivas, porque além de todo esse conhecimento que você transborda e que tanto nos ensina, você é uma mulher gentil, uma mulher delicada, uma mulher educada, é de uma mulher de fino trato, então é muito bom lidar com você e é muito agradável, a gente aprende muito. Então eu queria dizer para você da minha alegria de você fazer não só parte da Rede Sem Fronteiras, mas fazer parte da minha vida enquanto minha amiga. Então, muito obrigada de coração, tá? Tudo que você disse, eu repito em dobro para você, tá? Muito obrigada. E olha, pessoal, muito obrigada a todos vocês pela presença. Foi um prazer receber vocês aqui. É sempre muito prazeroso, inclusive, ver alguns de vocês que estão aqui toda semana. Então, é uma delícia que vocês possam estar conhecendo um pouquinho mais dos nossos parceiros da Rede Sem Fronteiras. Eu quero deixar aqui um convite para a nossa próxima entrevista na quinta-feira, que vai ser com a Beth Rosen, dos Estados Unidos. A Beth que já esteve aqui conosco, mas que nós não conseguimos fazer a entrevista, porque a internet dela estava muito ruim, então é uma segunda tentativa. Eu convido vocês a virem dar um apoio, porque a Beth ficou muito tristinha naquela ocasião em que não deu certo a entrevista, mas dessa vez vai dar certo, se Deus quiser. Então eu convido todos vocês para estarem aqui conosco na quinta-feira. Pessoal, daqui a 2, 3 minutinhos, 5 no máximo, essa gravação dessa entrevista vai entrar aqui no feed da Rede Sem Fronteiras. E eu preciso que vocês curtam, que vocês façam um comentário, nem que seja para bater palminha, porque o Instagram vai compreender. Quanto mais comentários tiver, o Instagram vai compartilhar. Então, colaborem aí para a gente reverberar essa entrevista da Ceci Barbosa Campos, que foi muito significativa. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo carinhoso. Ceci, Deus te abençoe. Até quinta-feira. Isso. Obrigada.